Boa tarde. Meu nome é Jéssica, sou analista de marketing do campus virtual da Universidade Cruzeiro do Sul. Hoje iniciaremos um ciclo de palestras sobre EAD e temas relevantes ao campus virtual. Para esses eventos serão convidados palestrantes que atuam na área de EAD, pesquisam e já trabalham na área. O cronograma de palestra será divulgado em nossas mídias sociais para que vocês possam nos acompanhar. Hoje, iniciaremos com o professor mestre Ivan Carlos Alcântara de Oliveira, doutorando pela Poli USP, com o tema Adaptabilidade de Objetos de Aprendizagem. Hoje, ele exibirá o tema Moodle para dispositivos móveis, apresentação e modelagem de um curso. Após a apresentação, vocês poderão ter um debate. Peço que durante a palestra, por gentileza, ao lado há um chat para que vocês postem suas dúvidas que serão respondidas no término da palestra. Por gentileza, se identifiquem. Olá a todos. Vamos começar então a apresentação. Primeiramente, antes de começar, só gostaria de contar um pouco como surgiu essa apresentação. Ela veio de três experimentos, né? Primeiro, de uma orientação de um trabalho de conclusão de curso dos alunos da graduação do curso de Ciência da Computação, que tinham interesse em pesquisar Moodle para dispositivos móveis. Segundo, de um curso que eu fiz de uma disciplina no doutorado, relacionada a tecnologias para a educação à distância e foi focado também no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. E também de experiências que eu tenho aí por alguma atuação já na área, é que surgiu a ideia de fazer uma apresentação sobre esse assunto. Bom, então, como comentou a Jéssica, nossa apresentação é sobre Moodle para dispositivos móveis, apresentação e modelagem de um curso. O objetivo principal, então, são na realidade, dois objetivos: apresentar o funcionamento desse módulo específico para dispositivos móveis, chamado MLE Moodle, Mobile Learning Engine Moodle, extensão do ambiente virtual de aprendizagem Moodle para dispositivos móveis, que proporciona a aprendizagem por meio de dispositivos móveis. Além disso, ilustrar a modelagem de um curso para esse módulo específico para dispositivos móveis do Moodle, utilizando os Mobile Learning Objects, que são objetos de aprendizagem que são produzidos especificamente para dispositivos móveis. Só para a gente focar um pouquinho, né, no assunto, o que seria M-Learning, primeiramente. Então, M-Learning, para quem não ouviu falar, seria o uso de tecnologias móveis, aí, quaisquer das tecnologias que possibilitam você estar se deslocando com a tecnologia, não é? Como PDA, celular, notebook, tablet, entre outros, com alguma capacidade de processamento e acesso à internet sem fio. E que possibilita você realizar aprendizagem, treinamento, não é? Em qualquer tempo e espaço, sem grades horárias e pontos de acesso fixo. Um exemplo que a gente poderia pensar sobre M-Learning é se eu estivesse, por exemplo, numa fila de um banco, à espera de algum atendimento, e eu posso lá acessar o conteúdo que foi disponibilizado sobre um determinado assunto que eu estou estudando por meio de um celular, né? Qual será a sequência que a gente vai abordar aqui? Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o Moodle, quais são as suas características, a instalação, um pouco mais técnico. Depois eu queria comentar um pouco sobre esse plugin, sobre essa extensão para dispositivos móveis, que é o MLE Moodle. A partir disso, né, a gente discutiu um pouquinho sobre o que foi feito em termos de modelagem de um curso que foi utilizado para colocar, né, num dispositivo móvel, e terminamos aí com as considerações finais, né? Então, primeiro, o Moodle, em termos de ambiente virtual de aprendizagem, quem já utilizou, ele é de código-fonte livre, gratuito e personalizável. Então, você pode aí, utilizando várias ferramentas que proporcionam a aprendizagem, como administração de cursos, conteúdo, usuários. Você pode utilizar ferramentas de comunicação e interação síncronas, assíncronas. E a forma que esse ambiente virtual, né, que ele foi produzido, então ele foi desenvolvido com PHP. Ele é disponível em várias plataformas,
Aqui temos algumas, né? Windows, Linux, Macintosh, macOS e FreeBSD. Como banco de dados que ele utiliza, principalmente aí temos o MySQL, que também é free. E para que você possa fazer o uso do ambiente virtual, você tem que ter um servidor web. Por exemplo, também disponível é o Apache, é um deles, né? Vocês conseguem obter várias informações a respeito do Moodle se acessarem o site moodle.org e lá vocês encontram várias versões que já foram disponibilizadas, vários pacotes sobre esse ambiente, né? Com relação à instalação, falando aí de forma bem sucinta, sem se preocupar em detalhes, então primeiro você tem que fazer a instalação e configuração aí do servidor Apache, servidor web, e do MySQL, servidor de banco de dados, não é? Posteriormente, você tem aqui uma configuração que você tem a sequência de diretórios do Apache e algumas outras pastas que estão determinadas aqui na apresentação, que facilita você postar o que você obteve no site do Moodle. Por exemplo, Moodle Lasted 1.9 19.zip, que é uma versão do Moodle que pode ser utilizada para trabalhar com esse plugin para dispositivos móveis. Você faz o download através desse site e descompacta a pasta nesse htdocs. Feito isso, né, a gente acessa por meio de um navegador, de um browser, Internet Explorer, por exemplo, nesse computador no qual você fez lá a instalação desses aplicativos, por meio do localhost Moodle. Feito isso, então, você começa a fazer a configuração desse ambiente do Moodle, fazendo aqui a sequência, né, pressionando aí um botão Next, é bem fácil de fazer a instalação, e ao término vocês vão perceber que há necessidade de você criar o usuário administrador do sistema. Um exemplo de tela que finaliza a instalação seria essa, só para ilustrar aqui um modelo para quem tem a curiosidade de visualizar. E ao final dessa instalação, o que nós temos é o quê? Nós temos então o que a gente chama de modelo cliente-servidor. Eu tenho aqui o browser, o navegador, que é o meu cliente, que faz as solicitações por meio do servidor, onde está instalado lá, né, o servidor web, tem o sistema operacional, tem o banco de dados, tem a própria interpretador da linguagem PHP, né? E a gente consegue fazer o acesso ao ambiente virtual, que é o ambiente Moodle. Quando você faz o acesso, você tem a primeira tela, que é a tela de acesso, de login, né, de usuário. Inicialmente, normalmente, você só tem um usuário cadastrado, que é o usuário administrador do sistema. Publicando aqui, né, colocando o seu nome do usuário e senha, você consegue ter o acesso para criar novos usuários, criar novos cursos e qualquer outro tipo de configuração que você desejar em cima do próprio ambiente, inclusive personalizando o seu ambiente. Bom, falando agora então sobre essa extensão para os dispositivos móveis, né, o MLE Moodle, ele foi desenvolvido aqui por uma universidade na Áustria, do Departamento de Tecnologias e Mídias Digitais. Começou há um bom tempo, né, desde 2004, que foram utilizadas aí, foram produzidas várias teses a respeito desse assunto, que geraram um projeto, que é o projeto MLE Moodle, né, a partir então de 2004, que culminaram aí nesse plugin que é possível de ser utilizado para fazer acesso do Moodle por meio dos dispositivos móveis. Você pode realizar o acesso dele, né, por meio do navegador no dispositivo ou por um módulo especial que esse pacote, vamos dizer assim, disponibiliza, que é o MLE Client, né, o cliente, traduzindo, né? Como que ele funciona? Então, só para a gente ter uma ideia, aqui eu tenho o aplicativo MLE Client, a interface que geralmente você visualiza no seu dispositivo celular, quando você faz o acesso à plataforma, ao servidor, né? E ele é dividido, a arquitetura, em três partes, ou três camadas, a gente pode dizer. Primeiramente, vocês vão perceber aqui nessa figura que eu tenho alguns computadores ilustrando essas três camadas, né? Mas, na realidade, isso aqui tudo
pode estar num único computador, dependendo de como foi feito a instalação, né? Desde você ter a parte de gateway que faz acesso a um servidor proxy, que a gente chama, para acesso ao próprio servidor web, né? Nós temos aqui esse outro servidor de mensagens que possibilita você fazer o envio de mensagens instantâneas quando publica um aviso, por exemplo, para todos os alunos que estão dentro de um curso. E o próprio dispositivo celular, que tem lá o Moodle para dispositivos móveis, né, o plugin, para poder ter acesso a esse conjunto todo aí de servidores, né? Atualmente, ele está disponível em 2 idiomas, né, inglês e alemão. Mas é importante a gente ficar ciente que quem já trabalhou um pouco com o Moodle sabe que ele tem lá um arquivo que você tem condições de fazer alterações em cima dele para a linguagem. Então, nada impede que qualquer pessoa conhecedora um pouco aí do Moodle faça as alterações necessárias para a linguagem que utiliza, por exemplo, o português no nosso caso, né? Ele possui algumas ferramentas, né, o MLE Moodle, que já existem no Moodle, no próprio Moodle para e-learning ou para PC, como lição, quiz e questionário, fórum e wikis, banco de dados, recursos para você disponibilizar aí arquivos, colocar arquivos no seu ambiente e mensagens instantâneas, né? Então, aqui a gente percebe que tudo que eu consigo acessar com o Moodle para e-learning num PC, eu também consigo fazer o acesso por meio dos dispositivos móveis. Mas algumas perguntas a gente poderia fazer. Primeiro, quem já acessou qualquer tipo de aplicativo, internet, por meio do dispositivo móvel, né, sabe que um problema que nós temos é o custo de acesso à internet. Então, é pago e muitas vezes é um custo relativamente caro. Então, dos fatores interessantes que nós temos aqui nesse plugin, né, nessa extensão para o Moodle, é que você pode, utilizando outros recursos, fazer o download de conteúdos, utilizar o conteúdo, a gente chama aqui offline, sem conexão à internet, e com isso você ganha, não é? Em termos de custo, você paga menos para ter o acesso a esse recurso, a esse conteúdo, e pode interagir, inclusive. Então, tem uma parte do MLE Moodle que apresenta recursos específicos, né, parcialmente específicos. O que nos interessa, em particular, que foi o mais utilizado aqui no teste que nós fizemos com o pessoal que produziu esse trabalho de graduação, são os Mobile Learning Objects, que nada mais são do que objetos de aprendizagem, então, que proporcionam aprendizagem, que podem ser interativos, que têm um caráter mais lúdico, dependendo de como eles foram configurados, não é? Como eles foram construídos, e, por si só, eles detêm um conhecimento a ser absorvido ou estudado pelo aluno, né? Esses Mobile Learning Objects para o Moodle, eles podem ser armazenados aqui no celular e ser utilizados sem qualquer conexão à internet. Isso é um ponto bastante positivo. Além disso, você utiliza um editor chamado aqui, né, de MLE Editor, que ele tem uma característica que a gente chama de what you see is what you get. O que você vê na interface é o que você produz exatamente na tela, como a gente faz, por exemplo, no Word, ou no Paintbrush, algum desses editores de imagens ou de texto que a gente somente aperta um botão e aparece alguma coisa na interface, né? Ou utilizando uma linguagem de marcação chamada MLE-ML. E essa linguagem de marcação, então, ela possibilita aí que você também construa esses Mobile Learning Objects da mesma forma que você faz com o editor, né? Outra característica é que eles também podem ser visualizados no PC, não é só para o dispositivo celular, esse é um ponto também positivo, e implementa todas as funcionalidades que esse MLE, o plugin, possui. Ou seja, posso fazer com interatividade, posso fazer perguntas instantâneas, posso colocar correção automática, questionários, lição, alguns elementos que fazem parte do próprio Moodle para PC. Um outro aspecto é que eles têm, quando você faz a geração desse objeto, ele gera um arquivo com extensão MLO.
Além desse Mobile Learning Objects, que foi o aspecto mais explorado nesse nosso trabalho, né? Temos outros recursos, eu vou citar aqui mais dois, sendo eles o Flashcard Trainer. O Flashcard Trainer nada mais é do que você trabalha com grupos de perguntas, e esses grupos de perguntas, por exemplo, tendo lá o mesmo tipo de dificuldade, onde a cada avanço, né, a cada acerto desses grupos de perguntas, você avança para o outro grupo. Se você erra dessa sequência de grupos de perguntas que foram elaboradas, você volta para a pergunta inicial, e enquanto você não consegue concluir de forma correta esse conjunto, né, de grupos de perguntas que foram colocadas, você não sai, né, não conseguiria finalizar esse conjunto de questionários, né, de perguntas que foram realizadas. Um outro é o Mobile Community. O Mobile Community, então, você pode criar comunidades, assim como você cria na internet, utilizando qualquer outro tipo de recurso, por exemplo, relacionado a um curso, a conteúdos especiais ou qualquer outro assunto que seja de interesse para ser discutido aí com todos que fazem parte de uma disciplina ou de um curso. Para fazer a instalação, então nós temos aí um site que é mlesourceforge.net. Atualmente está na versão aí 0.8.8.4, não é? Onde você obtém um arquivo compactado chamado MLE Moodle 0.8.8.4, né, .zip. Vocês vão perceber que quando vocês acessarem essa página, ele vai oferecer três possibilidades. Primeiro, para você fazer o uso somente no seu dispositivo móvel para a criação de um curso qualquer. Para você fazer o uso para criar cursos para uma instituição, várias disciplinas ou vários cursos, por exemplo. Então, eu diria que para quem vai trabalhar com esse recurso para ser utilizado em uma instituição, o mais indicado, com certeza, seria esse para instituições e companhias. E também temos uma outra parte que é para desenvolvedores. Vocês sabem que o Moodle ele é código-fonte livre, aberto, e por esse motivo você pode sempre contribuir colocando uma nova funcionalidade. Da mesma forma, o MLE também é de código aberto, portanto nós podemos modificá-los, criar novas funcionalidades, agregando, né, aspectos interessantes ao que já existe. A única questão que ele coloca é relacionado à instalação desse plugin, né, dessa extensão, que não é interessante você fazer a instalação, não é indicado com o Moodle 2.0. Então, em versões abaixo do 2.0 é o que se indica, provavelmente por questões de incompatibilidade. Bom, então, para a gente realizar essa instalação, após você fazer obter esse arquivo compactado, você coloca numa pasta, aquela pasta Moodle que nós vimos anteriormente, não é? Acessa como administrador do Moodle e você vai perceber que existe lá, quem já trabalhou um pouquinho com o Moodle, tem uma parte chamada Notifications. Esse Notification nada mais é do que para você, quando você insere um novo pacote com uma nova funcionalidade no seu ambiente virtual, ele verifica se ele acha esse pacote lá dentro da área do Moodle e faz a instalação, né? Caso haja algum erro, ele fornece lá algumas mensagens e quando está tudo correto, ele faz a instalação adequada, não é? Você pode, fazendo a instalação, após o Notifications, então, configurar esse MLE da maneira que você achar adequada, não é? E ao término da instalação, disponibilizar os seus cursos. Só para a gente ter uma ideia de como seria essa interface após a instalação desse módulo, então vocês percebem aí, quem já acessou como administrador, tem lá o Notifications, que eu comentei com vocês, para você instalar um novo pacote dentro do Moodle, e tem os módulos, onde a gente percebe aqui que tem um módulo para dispositivos móveis que tem vários elementos. Vamos verificar um pouquinho aqui dois, né, que é o Moodle MLE Browser Access e o Mobile Learning Objects, que foi o que nos interessou aqui nesse trabalho. Bom,
Para acessar, então, um curso para um dispositivo móvel, primeiro, além de você ter realizado a instalação, não é? É necessário você ter inscrição dentro do Moodle. Então, você precisa ter um usuário, ter uma senha para acesso, efetuar a inscrição, né? Ao efetuar a inscrição, né, quando você fizer o acesso ao MLE Moodle, por meio do dispositivo móvel, você tem que fazer por meio de um endereço. Esse endereço ele é configurável. Então, quando você faz a instalação desse plugin, dessa extensão MLE Moodle, existe uma parte chamada MLE Moodle Browser Access, que a gente viu anteriormente, que você configura qual é o endereço que você tem que colocar lá no seu celular para você acessar a parte móvel do Moodle. Só para a gente visualizar, então, a cara dessa interface, sem precisar ter os detalhes. Então, essa é a interface que a gente obtém, onde eu tenho aqui o endereço, não é, correspondente a esse plugin, né, para dispositivos móveis, que eu tenho que colocar lá no meu navegador para poder acessar a parte móvel do Moodle. Bom, acesso a um curso. Então, vocês perceberam que para eu fazer aí, né, esse acesso, nós fizemos a instalação do Moodle, fizemos a instalação do MLE Moodle, consegui, a partir do endereço lá, identificar como que eu realizo, através do meu celular, por meio do navegador dele, o acesso ao Moodle, e fornecendo, então, esse endereço no navegador, ele vai solicitar o usuário e a senha, né? Informando, então, o usuário e a senha, ocorre a conexão ao servidor do próprio Moodle, e a gente obtém essa interface, né, no celular. Então, vocês vão ter lá uma interface similar a essa, onde você percebe que tem My Courses, mensagens, community de comunidade, não é? Só que, como eu comentei, você pode fazer o acesso por meio do navegador ou de um aplicativo que você utiliza sem fazer a conexão com a internet, fazendo o download, né, para o seu dispositivo celular dos objetos, né, dos objetos que foram construídos mobile. Então, ao realizar o acesso a um curso, é permitido, então, que você faça isso por meio de uma aplicação. Essa aplicação, ela é dependente do dispositivo móvel. Então, se você tem um modelo de dispositivo móvel, de celular ou de smartphone, você tem que carregar, instalar nesse seu dispositivo essa aplicação MLE Client, não é? Essa instalação, como que você faz, né? Então, na interface aqui do seu celular, tem um item que é MLE Install, onde você faz a instalação específica para o seu dispositivo celular. E ele tem um conjunto, acessando então aquele link, ele tem um conjunto de fabricantes, onde você acessando o fabricante, você vai lá visualizar o tipo de dispositivo que já tem disponível, né, o aplicativo para ser instalado. A gente percebe então que fazendo download, aí eu posso começar a fazer o uso dos Mobile Learning Objects dentro do meu celular, sem fazer a conexão à internet após fazer o download. Vale comentar aqui que se você não conseguir encontrar o seu modelo nesse conjunto aqui, né, de fabricantes, o seu modelo de celular, é possível você fazer o download de um aplicativo que faz um teste para ver qual seria desse conjunto de aplicativos que tem aqui o mais indicado para o seu modelo de celular. Bom, feito então o acesso, já tendo então instalado o MLE Client, não é, no seu dispositivo, eu faço o download dos Mobile Learning Objects, que foram construídos, os conteúdos, os exercícios, as atividades para um curso. Então, vocês vão perceber aqui, primeiro pode ser necessário você realizar novamente o login após esse processo de instalação que nós fizemos, não é? Mas a interface que nós vamos ter aqui está sendo utilizado um microemulador que possibilita eu fazer testes sem o uso específico de um celular. Então, pode ser interessante se você está produzindo um curso utilizando Mobile Learning Objects, você fazer os testes nesse microemulador antes de disponibilizar para a comunidade para ser utilizado. Então, aqui
essa é a interface, nós já tínhamos visto anteriormente, né, um esboço dela, e eu consigo fazer acesso então por meio de celular ou desse microemulador para fazer uns testes. Bom, mas quais seriam os tipos de dispositivos que esse MLE Client é mais indicado, né? Porque a gente sabe que hoje, uma das questões que são levantadas é com relação aos tablets, por exemplo. Os tablets, eles têm uma tela um pouco maior, então você não tem a dificuldade ou as limitações que você tem num celular que é um pouco mais antigo, que tem uma tela que não é touchscreen, por exemplo, onde você tem que fazer a navegação por meio das suas teclas, não é? E o MLE Client, esse módulo que é específico para o uso em dispositivos móveis, ele foi concebido numa época que nós não tínhamos o tablet ainda, né, 2004. Então, não pelo menos com essa escala de uso que está sendo hoje, né? Então, foi pensado em celulares menores, PDA, não é? Então, um pequeno computadorzinho, vamos dizer, e um smartphone que junta os dois, não é? Gerando aqui um pouquinho mais de funcionalidades, inclusive com a função de telefone. Esses seriam os dispositivos mais indicados. Não significa que não seja utilizado ou possível ser utilizado em outros. Também é possível, mas quando foi concebido, esse aplicativo em particular foi pensando nesse aspecto de algumas limitações tecnológicas. Inclusive, não só pensando na limitação de tela, mas também no próprio poder de processamento que esses dispositivos possuem, né? Bom, quais são as limitações, então, que nós temos? Primeiro, pensando nesses dispositivos, quem tem um celular sabe que o tamanho do próprio visor, né, da tela, ela é um fator que limita eu fazer um certo estudo desse conteúdo de um curso. Então, vale a pena aqui a gente relatar que, primeiro, em que situação eu utilizaria o dispositivo móvel? Então, o Moodle e a extensão dele podem acessar as mesmas coisas. Portanto, se você tem um PC e naquele momento você está na frente do seu computador com acesso à internet, sem dúvida nenhuma é mais adequado você fazer a leitura, o estudo, as atividades acessando o seu PC, né? Em compensação, se você está, como eu coloquei, num ônibus, numa fila de algum supermercado ou de um banco e quer fazer o acesso para ver ou estudar alguma coisa, realizar alguma atividade, sem dúvida, nesse momento, o MLE Moodle ele é indicado. Então, percebam que um não limita o uso do outro. Você pode usar os dois, né, sem nenhum problema, mesmo instalando o MLE Moodle. Nenhum problema, você usa tanto no Moodle PC como no dispositivo móvel. Mas é importante dizer que o client foi produzido então com essa característica, pensando nessa situação de limitação do monitor. Outro aspecto importante de limitação está relacionado a acesso direto, né, o suporte direto a algumas extensões de arquivos. Então, tem alguns formatos de arquivos que se você não tem no seu próprio celular a possibilidade de realizar o acesso a esse conteúdo, por exemplo, em PDF, em doc, ou com planilha Excel. Se você não tem o software que faz a leitura e a própria abertura desse conteúdo, né, desse documento, você não vai conseguir fazer utilizando o MLE Moodle. Ele não fornece esse tipo de recurso, né? Então você tem que ter instalado para fazer a leitura desses tipos de arquivos, não é? E ele possibilita que você faça o download de arquivos quaisquer que não tenham instalado lá. Essa é uma interface, né, que a gente visualiza aqui, que eu posso criar pastas e fazer a navegação e inserir elementos dentro do próprio dispositivo, né? É desaconselhável você utilizar extensões de arquivos de imagens como GIF, por exemplo. Né? Não é muito indicado porque nem todos os celulares que você tem disponível têm esse suporte. Então é indicado você utilizar PNG, JPEG ou qualquer outro que tenha mais inserção aí no mercado nessa área. Arquivos de áudio também não são muito indicados, principalmente se são arquivos muito grandes. Se forem arquivos tipo Wave, por exemplo, que é uma extensão de arquivos para áudio, eles geralmente são arquivos muito grandes. E para você fazer o download é algo que demora, você consome banda de internet, também sai um pouco mais caro. Idem para os vídeos, temos também o mesmo tipo de situação.
pensar sempre que nós temos um baixo poder de processamento e, além disso, né, limitações com relação ao uso da largura de banda da própria internet, pensando no seu dispositivo móvel. Ok. Conhecendo um pouquinho então do MLE, agora vamos pensar em como que eu construo um conteúdo. Como que eu construo um Mobile Learning Object? Eu tenho o editor MyMLE. Esse editor MyMLE, ele fornece então, por meio de uma interface, a possibilidade de você criar um conteúdo, e esse conteúdo é utilizando aqui arquivos, eles geram um arquivo chamado extensão MLO, não é? Geralmente com baixa largura de banda e para telas pequenas. Só para a gente visualizar como que é o formato. Esse é o formato desse editor. Esse editor você utiliza no Moodle PC, constrói os seus objetos no Moodle PC e depois faz o seu download, né, para o celular a partir do MLE Client. Vocês vão perceber então que nós temos aqui, né, uma área para edição das telas de conteúdo e atividade. Essa área é a área onde você visualiza como se fosse, você dimensiona exatamente qual que é a interface, né, a tela que você está pensando em construir esse conteúdo. E, além disso, esse conjunto de botões e de funções, né, funcionalidades, que você pode aí, construir fontes, imagens, colocar arquivos de áudio, colocar vídeo. Só para a gente ter um exemplo, vamos supor que eu quisesse inserir uma imagem, né? Então, para eu inserir uma imagem, eu tenho aqui um botão, que é esse botãozinho aqui, né, que tem uma ilustraçãozinha de uma imagem. Quando eu seleciono ele, abre aqui essa janelinha pop-up, onde eu seleciono, eu quero fazer um upload, colocar uma nova imagem para esse objeto. Vai lá, eu seleciono qual que é a imagem, extensão JPEG, PNG ou TIFF, não é? E a imagem vai para lá, né? Para a área que eu tenho, para esse editor. Então percebam que essa é a diferença desse editor, né? What you see is what you get. O que você vê é o que ele publica lá e é transparente o que ele está fazendo por trás nesse objeto, né? Então fica fácil, assim como quem utiliza front page ou qualquer outro editor de páginas HTML, é algo similar, né? Então, por trás do editor, existe, na realidade, uma linguagem de marcação. Essa linguagem chama-se MLE, que foi baseada no WML, para quem já conheceu alguma coisa. É uma linguagem que constrói pensando... uma linguagem de marcação voltada para dispositivos móveis, tá? Wireless Markup Language, né, seria o significado. Onde a gente vê aqui, então, um exemplo. Esse exemplo de um código, vamos dizer, nessa linguagem de marcação, eu posso ter um conjunto de páginas, onde aqui eu tenho uma única página, composta de textos alinhados à esquerda, à direita, ou não, ou centralizados, não é? Onde eu visualizo a tela correspondente a essa página. Só para a gente ter uma ideia que existe, então, por trás do editor, esse arquivo que é composto aqui de uma linguagem chamada ML, não é? Similar a quem já trabalhou com XML. Bom, enfim, chegando agora à parte do curso. Então, conhecemos um pouco da tecnologia, não é? Sei que muitos dos que estão aqui assistindo não são da área tecnológica, mas acho que é interessante a gente conhecer um pouco sobre esse assunto. Mas se eu pensar então, ok, sei que eu tenho tudo isso, quero fazer uma modelagem de um curso. Esse foi o nosso objetivo. Tá bom. Então, para eu fazer a modelagem de um curso, eu tenho que pensar em algumas situações. Primeiro, evitar o uso de recursos com alto poder de processamento e uso de largura de banda. Primeiro aspecto. Pouca quantidade de texto por tela. Utilizar figuras, vídeos curtos e imagens curtos e áudios com tamanho de arquivo pequeno, pensando que eu tenho que fazer download desses arquivos. Consequentemente, quanto maior o tamanho do arquivo, mais consome largura de banda, mais eu pago pelo acesso. Se eu utilizar animações, simulações e jogos que exibam aí dentro desse meu conteúdo, que eles consumam pouco processamento. Afinal, eu não sei em qual dispositivo eu vou estar executando. Se é um celular que tem
uma grande quantidade de processamento ou não, não é? Isso pode comprometer o uso do seu curso, né? Além disso, os conteúdos devem ser claros e objetivos, possuir interfaces com figuras explicativas que consigam ilustrar, não só por meio de texto, aquilo que você quer transmitir, e ser interativo, né? Ao máximo que for possível, dependendo do seu conteúdo. Então, foram os critérios que foram utilizados aqui de modelagem. É importante frisar que nesses critérios não foi feito nenhum estudo a respeito do assunto de pessoas que estão estudando modelagem de cursos para dispositivos móveis. Certamente existem alguns critérios mais acadêmicos que podem fornecer subsídios para a construção melhor, né, em termos de modelagem. O curso que foi utilizado é um curso chamado Produção Textual em 3 Tempos, o planejamento, a redação e a revisão. É um curso pequeno, de 6 horas. O objetivo inicial foi pegar um curso que pudesse ser utilizado por maior conjunto de públicos, pessoas em geral, independente da área de atuação, se é da área tecnológica, se é na área de biológica, se é da área de humanidades. E a professora Ana Lúcia, a professora doutora Ana Lúcia, ela trabalhava aqui conosco no campus virtual, não é? Ela trabalha aqui no mestrado da universidade e ela tinha esse curso e a gente juntos, então ela forneceu esse material e ela também nos auxiliou em alguns aspectos relacionados à modelagem desse material. É um curso basicamente textual, isso é uma questão importante que pode dificultar a própria modelagem, não é? Composto de leitura e exercícios de autocorreção. Foi organizado da seguinte maneira: 3 unidades. Uma unidade, o planejamento do texto, outra unidade, a elaboração do texto dissertativo argumentativo e, por último, a revisão do texto. Essa unidade 1, vamos então ilustrar por meio de uma única unidade como que ficou, né? Nós temos aqui, foram subdivididas em 7 páginas e um índice geral com atalho para todas essas páginas, né, dessa primeira das unidades. Então foi construída uma estrutura não linear, vamos dizer assim, para acesso ao conteúdo do curso. Foram incluídas algumas figuras dentro do texto, cujo objetivo principal era ilustrar os conceitos que estavam sendo abordados lá no conteúdo, representar as funcionalidades, tais como dicas e atalhos, facilitar a aprendizagem do estudante e tornar o conteúdo um pouco mais ilustrativo, né, menos cansativo por ser muito textual, e lúdico, né, um pouco mais divertido. Um exemplo de página, então aqui nós temos um modelo de uma das 7 páginas que foram criadas. Então vocês percebem aqui que tem um texto chamado Análise o assunto e delimite o tema, descreve um pouco, um lembrete e uma dica. Então nós pegamos esse aspecto lembrete e dica e pensamos lembrete associar uma figura, dica associar uma figura relacionando esse assunto. E dentro do próprio conteúdo, se surgisse algum elemento que fosse possível colocar alguma imagem que relacionasse o conteúdo à imagem, ela seria criada. Então aqui nós temos o exemplo daquele material, como ele foi modelado. Então está um exemplo aqui justamente utilizando esse microemulador, não é? Então a gente vê que o texto está com uma cara diferente, ele tem um conjunto de cores com o objetivo aí de ajudar ou auxiliar a leitura, apesar de ser um dispositivo com uma tela pequena, não é? Então foram criadas aqui algumas imagens que associam o texto com o próprio com a imagem. Lembrete, então, foi criado aqui, né, esse botãozinho aqui que gera uma janela pop-up com o lembrete. E também temos uma dica com essa lampadinha aí, dando a ideia de que tem alguma ideia interessante que vale a pena você dar uma olhada com mais atenção. E aqui está, né, a conclusão dessa dica. A dica então, tem lá uma imagem com algumas palavras ilustrando a dica que foi colocada ali. Bom, toda unidade era construída de que maneira? Tinha uma unidade, tinha um conjunto de perguntas associadas a essa unidade, a esse conteúdo que foi abordado. Como que foi feito? Então, nós temos lá uma atividade dessa unidade 1,
que foram criados ao todo 5 páginas dos exercícios que nós tínhamos sobre esse assunto, não é? Os exercícios que foram utilizados foram múltipla escolha, verdadeiro e falso, elaborado uma página final que apresenta ao estudante seu nível de acerto, para saber se ele foi bem, se ele foi mal, não é? E aqui temos um modelo de uma das atividades. Então, havia a necessidade de você completar a frase. E tinham ali uma lista de palavras, né, que completavam essa frase, e você tinha que escolher. Aqui está um exemplo. Dizer que um pouquinho sobre a instalação do Moodle, que eu acho que é fundamental para a gente utilizar uma extensão, um plugin para esse dispositivo móvel. Além disso, foi tratado como que eu faço o acesso a esse recurso, né, esse novo aplicativo que é disponível para dispositivos móveis. Além disso, foi feito algum tipo de modelagem de um curso que em cima dessa modelagem, foi pensado principalmente nos Mobile Learning Objects, né, um aspecto importante a ser colocado aqui, para acesso por meio desse Melia Client. Então, esse foi o panorama geral, né, que a gente poderia dizer a respeito do que nós falamos. O curso que nós utilizamos foi um curso, então, que foi fornecido pela professora doutora Ana Lúcia, de produção textual. E nós conseguimos, então, visualizar um pouquinho de como foi a modelagem de uma das unidades. Sem dúvida nenhuma, o que nós percebemos, né? Tanto eu quanto a professora Ana Lúcia, nós percebemos que esse material ele poderia ser bem melhorado, né? A própria modelagem ela poderia ter sido melhor, mas acho que essa experiência que nós tivemos ela foi interessante. Outro aspecto. Para que eu possa fazer um teste real dessa extensão para o Moodle, seria interessante a gente fazer um teste de um curso e disponibilizar esse curso para uma comunidade e essa comunidade avaliar, né? Se realmente esse recurso tem poder ou não de contribuir, né, para a aprendizagem em algumas situações que foram descritas aqui. Então, o que eu queria passar para vocês, principalmente, é que, no caso do Moodle, extensão para dispositivos móveis, um não exime a necessidade do outro, você pode usar um ou o outro, ou os dois. Isso é muito interessante, não é? Bom, pessoal, tá aqui algumas referências que foram utilizadas para chegar a essa apresentação, não é? Eu tenho aqui, né, o e-mail de contato, que eu acho que se alguém tiver interesse, por conta do tempo que nós temos aqui, para poder termos um pouco de debate sobre as questões que vocês podem ter colocado aí no nosso bate-papo, não é? Então, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma questão de interesse, e eu possa ajudar, auxiliar de alguma maneira, entre aqui em contato. Outro aspecto que eu acho que vale a pena colocar também é, para os alunos que fazem um curso de educação à distância, que queiram trabalhar com esse assunto, estará muito bem-vindo, será muito bem-vindo. Eu gostaria muito que isso acontecesse, não é? Se algum aluno se interessar para trabalhar com esse assunto na monografia, seria muito interessante. E é isso, pessoal. Obrigado, então. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Vamos agora, então, começar o nosso debate. Por enquanto ainda não temos nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Caso alguém tenha alguma pergunta, lembre-se que você, acessando lá o chat, né, tem uma abinha lá, chat, e você pode lá colocar alguma questão. Seria interessante você se identificar, colocando o seu nome, para que a gente pudesse falar um pouco, né, direcionando o seu nome.
e divulgando qual é a sua questão, que pode ser de muitas pessoas que podem nos assistir. Temos aqui uma pergunta do professor Carlos Fernando perguntando, professor Ivan, como você vê a questão do e-learning no Brasil? Há experiências importantes conhecidas? Sim, né? Temos algumas experiências interessantes. Eu diria que uma que utilizou, inclusive, o Moodle para dispositivos móveis foi a Universidade Federal de Santa Maria, no Sul, onde eles fizeram uma produção de um curso de linguagem de programação HTML. E eles, desse curso, tem um artigo sobre esse assunto que é bastante interessante. Eles fizeram não somente a modelagem do curso, né? Na realidade, não fizeram a modelagem pensando nos Mobile Learning Objects, mas eles utilizaram várias ferramentas de interação. Um aspecto que eu acho que vale a pena comentar é que a aceitação do público que fez o curso foi muito boa. Então, eles têm lá dados estatísticos de qual foi a aceitação no uso de cada uma das ferramentas de fórum, wiki, mensagens instantâneas, da própria acessibilidade do conteúdo. Foi utilizado 2 dispositivos, foi utilizado um iPhone e foi utilizado um celular do Nokia, por exemplo. Então, as pessoas, inclusive, até compartilharam esse dispositivo, né? Eram professores da instituição, da Universidade Federal, e o resultado que eles obtiveram foi bastante satisfatório. O que é interessante, então, aqui colocar é que existe, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de você, no Brasil, ter um uso dessa tecnologia nos cursos à distância. Primeiro porque podemos criar aí cursos com durabilidade não necessariamente muito grande, como a que nós fizemos aqui, não é, para fazer algum tipo de motivação, né, das pessoas a utilizar a tecnologia. Primeiro aspecto. Segundo, o celular, ele é muito difundido, diferente hoje, apesar de ter uma difusão muito grande aqui em São Paulo, mas pensando no nível de Brasil, nós sabemos que não é todos que têm a conexão à internet com largura de banda razoável, não é todos que têm o acesso a um computador, e você ter a possibilidade de acessar um curso de um nível bom a partir de um dispositivo móvel, sem dúvida nenhuma pode ser um diferencial muito grande, e por esse aspecto, pensando na dimensão do país que nós temos, eu não tenho dúvida de que tem grande chance de crescimento, sim. Se eu penso no mundo, né, em nível mundial, existem várias universidades, por exemplo, no Japão, que já foi feito alguns experimentos utilizando dispositivo móvel, cursos para dispositivo móvel, eles têm cursos nesse nível, e tem a procura para cursos com essa característica. Existem experimentos também na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então vale a pena a gente frisar aqui que, especialmente lá fora, mobile learning já está sendo uma prática já há algum tempo, né? Diferente de situações que nós vemos aqui no Brasil. Pessoal, podem perguntar, não tenho receio. Ok? Qualquer dúvida, por mais banal que vocês acreditem que seja, pode ser uma dúvida interessante. Agradecimentos do professor Carlos Fernando, agradecendo. Bom, pessoal, então encerramos por aqui. Obrigado, professor Ivan. Espero que tenham gostado. E daqui para frente começaremos sempre a ter mais palestras. Espero que vocês gostem e participem. Obrigado. Bom, pessoal, então vou me despedir também. Um abraço aí a todos, espero que tenham gostado. Apesar do cunho técnico, vou lembrar aqui que esse trabalho ele foi direcionado para o pessoal da área de ciência da computação, então tem que ser um pouco mais técnico mesmo. Talvez por isso algumas pessoas não tenham colocado alguma pergunta sobre o que foi discutido, tá bom? Espero que tenham gostado então, um abraço a todos e até a próxima.